Hello, meu povo, voltei, gente. Sei que tô meio sumida aí, né? Mas vim aqui hoje trazer pra vocês mais um Brasil Cru Responde, um Tali Responde. Teve uma seguidora que ela me mandou algumas perguntas. Eu vou nesse vídeo responder uma delas, porque me deixou um pouquinho intrigada, assim, porque eu fiquei meio preocupada que talvez outras pessoas, outros seguidores ou só pessoas que assistiram o vídeo possam ter confundido um pouco o que eu falei, então eu fiquei um pouquinho preocupada. Eu falei assim, não, então eu vou fazer um vídeo pra mandar pro pessoal e é bom que eu já explico essa situação e é uma coisa que eu já tenho vontade de falar faz tempo, mas eu tô assim, ai gente, ser sincero, estou com a cabeça meio bagunçada, né, que acho que nós tá em casa aqui de molho. A companhia me deixou de molho aí, né, gente? Tem uns movimentos aí que estão preocupando um pouco a gente. E tem um pessoal que tá ficando de molho em casa, a gente não tá entendendo muito o porquê disso. Então, daí dá uma bagunçada e eu não tava muito com cabeça pra estar fazendo vídeo. Mas como essa seguidora, ela mandou essa questão pra mim, eu fiquei um pouquinho preocupada, então eu vim trazer pra vocês, que é uma questão que remete ao inglês, que é uma coisa que o pessoal pergunta bastante, é uma coisa que o pessoal tenta burlar bastante quando o assunto é embarcar, entendeu? Então eu vim trazer pra vocês. Como ela me mandou essa questão específica em áudio, eu vou colocar aqui pra vocês ouvirem e logo após eu respondo, tá bom? Vou colocar aqui pra vocês ver a dúvida dela. Bora lá. Tali, eu assisti um vídeo seu que você dizia que a sua primeira entrevista, o seu primeiro job dentro do Cruzeiro, na primeira entrevista você olhava as respostas em um papel que você não sabia nem dar as respostas, ou seja, na sua primeira entrevista você não tinha nem inglês básico. Foi isso, amiga? Nem sequer inglês básico você tinha? Agora, qual agência você fez essa primeira entrevista que você não sabia direito o inglês? Qual foi a empresa e qual foi a sua primeira companhia, por favor, amiga? Vamos lá, deixa eu colocar o nude aqui, gente, que me conhece, capaz que eu derrubo, eu não estou podendo. Então, gente, essa dúvida dela me deixou um pouco intrigada, porque acho que foi um dos meus primeiros vídeos que eu postei, bem ruinzinho, né, gente? Não que meus vídeos sejam maravilhosos, né? Porque o pessoal que já me segue sabe que eu detesto editar, não sou boa nisso, então eu prefiro gravar e pum, jogo do jeito que tá, porque eu sou péssima de editar, então assim, foi um dos primeiros, câmera ruim, blá blá blá. Tá, então assim, tava meio nervosa e tudo mais. Então ela ficou com essa dúvida porque eu comentei no vídeo das entrevistas que eu fiz, que no dia da minha primeira entrevista, que foi com a ISMBR, eu coloquei uns papéis na parede pra poder me auxiliar, na verdade, tá, gente? Então eu venho pra explicar pra vocês. Sim, quando eu fiz a minha primeira entrevista, eu já tinha o inglês básico, eu já escrevia, eu já entendia. Não tudo, mas assim, eu escrevia algumas coisas, eu entendia, eu falava mais, tipo, repetindo e cantando, não tanto de conversação. Eu já tinha algumas pessoas que eu conversava no WhatsApp, tudo mais, através de aplicativos para o aprendizado de inglês mesmo. Então, assim, tinha um pouquinho de noção, eu conseguia. Então, assim, a questão dos papéis que eu falei que eu colei na parede não era porque eu não sabia o inglês, tá? Então, assim, eu sabia sim, eu me preparei bastante para poder fazer as entrevistas, porque assim, eu queria passar, e não só para passar na entrevista, eu me preparei bastante porque eu queria estar apta para o trabalho em si. Entendeu? Então, assim, eu me preparei nos quesitos em que eu pude me preparar para poder ir a bordo, para quando chegar lá eu passar o mínimo de perrengue possível. Só que assim, entendo que a gente sempre vai passar perrengue. Pode saber isso, aquilo, tá. Cada contrato é um contrato, entendeu? Cada pessoa é uma pessoa, tem equipe, envolve todo mundo. Tudo que envolve pessoas não tem como você garantir, entendeu? Porque vai de como cada pessoa lida com cada situação. Então, assim, a minha intenção era pelo menos amenizar os perrengues que eu poderia passar a bordo. E eu queria me sentir apta, eu queria estar ali por meus méritos e, tipo, sabendo e melhorar cada dia mais, entendeu? Então, assim, eu me preparei, sim, para poder fazer as entrevistas e para embarcar. Então, eu já tinha um inglês básico, como eu disse, eu conseguia entender, escrever,
poder falar algumas coisas, se eu treinasse bastante, porque eu não tinha prática na conversação em si, mas eu treinava, já conversava com algumas pessoas. Então, essa questão dos papéis que eu falei foi apenas uma tática para me ajudar. Por quê? Porque, gente, tanto em terra como para ir trabalhar a bordo, a gente faz entrevista, quando a gente quer muito uma coisa, a gente fica nervoso. Quem não fica nervoso quando vai para uma entrevista de emprego, não é mesmo? Então, assim, eu fiz essa colinha, né, digamos assim, eu coloquei, tipo, folhas de sulfite grandes, porque eu tinha que enxergar fácil, entendeu? E na hora do nervoso eu não ia poder dizer que eu tava colando, né, gente? Tipo assim, procurando. Então eu coloquei folhas, assim, atrás da câmera, as folhas de sulfite que eu escrevi as perguntas e o que eu queria responder. Não foram perguntas, assim, programadas, que eu vi em algum lugar e não, gente, foram respostas. As perguntas sim, mas as respostas foram minhas, tá? Então, eu pesquisei as perguntas que poderiam provavelmente cair na entrevista e o que eu fiz? Aí eu pensei da minha cabeça o que eu queria, como eu responderia àquela pergunta em português, de mim, do que eu sinto, da minha cabeça, do que eu penso. Eu coloquei em português e dali eu via o que eu conseguia responder em inglês ou não, e as palavras que eu não sabia eu pesquisava e conferi com, tipo, se tava certo, se não tava, mas também se não tivesse, o importante era eu falar, entendeu? Aí eu fui lá e escrevi a resposta da minha cabeça, do que eu queria responder, nada programado de isso e daquilo, não, eu respondi tudo de mim, tá? Então, aí eu peguei e coloquei lá. Porque daí, o que aconteceu? A minha entrevista, ela não começou em inglês, ela começou em português, daí a moça falou algumas coisas comigo e tudo, fez algumas perguntas que no momento eu não lembro, tá, gente? Faz muito tempo, isso foi em 2017, tá? Então, assim, ela me fez algumas perguntas, falou algumas coisas em português e me perguntou se eu estava pronta, se a gente poderia começar, e eu disse que sim. Daí ela começou a falar em inglês comigo, daí eu fui entendendo, nananana. Ela foi fazendo as perguntas, eu fui respondendo de acordo com o que eu sabia. Aí, quando dava aquele branco do nervoso, porque, gente, até hoje, eu comecei em 2018 a trabalhar a bordo, porém eu comecei a estudar em 2014, estudar o inglês em 2014 por minha conta, YouTube, só força de vontade e dedicação, tá? Então foi assim que eu aprendi inglês. Então eu comecei em 2014, 2018 ou 17 eu fiz a entrevista e 18 eu comecei a trabalhar a bordo. Então eu fiz essa colinha pra me ajudar, eu ia falando, respondendo pra ela de acordo com o que eu lembrava, porque eu treinei, eu li, eu tentei memorizar o que eu queria falar pra não esquecer na hora. Mas assim, às vezes dava um branco, eu tava super nervosa, suando, tremendo. E eu falei, desculpa, eu tô um pouco nervosa. Mas aí eu falava do que vinha na minha cabeça e quando dava um branquinho assim, eu já sabia onde tava, né? Tipo, eu me baseei mais ou menos como poderia ser a ordem de que ela faria as perguntas. Aí eu peguei e dava uma olhadinha, tá? E via assim, aí às vezes tinha algumas coisas que eu realmente não lembrava ou eu não sabia como dizer, porque eu tava nervosa, fugiu e eu não conseguia achar na folha e tudo. Aí eu vou ser sincera, eu peguei, fui sincera com ela, falei assim, desculpa, olha, isso eu não me recordo a palavra, eu queria dizer isso, mas eu não me recordo agora. Ou eu dizer, ó, desculpa, eu gostaria de dizer isso, mas não aprendi, né? Então fugiu, ou não aprendi, não sei a palavra, mas é isso que eu quero dizer, porque às vezes até eu falava um pouco mais do que estava escrito, não foi tipo certinho ali do tudo que eu tinha escrito pra eu falar na hora, então às vezes fugia e pá, quando eu ia ver, tipo, caramba, não escrevi isso, não sei a palavra, ou esqueci tudo. Eu fui sincera, falei, ó, desculpa, não lembro, ou desculpa, não sei, mas eu gostaria de falar isso, e pum, voltava pro inglês de novo. Aí ela, it's okay, né? E continuou, ela foi me fazendo as perguntas e eu fui responder tudo. Aí no final, ela voltou a falar em português comigo de novo, explicou mais algumas coisas e falou que eles entrariam em contato novamente pra dizer se eu tinha passado ou não. E que se eu tivesse passado, que eu teria mais uma entrevista, mas era meio que uma reunião em grupo, algo assim. Então eu tive uma entrevista com o recrutador, a recrutadora, né, que foi uma mulher. E depois eu tive um meeting, uma reunião em grupo lá com outros candidatos e o recrutador para falar sobre a função. Agora, uma coisa que eu acho muito importante dizer para vocês é assim,
Minha opinião, tá, gente? Deixando bem claro para todo mundo que eu não tenho ligação com agência nenhuma de recrutamento, essas coisas tudo. Então, tudo que eu falar no meu canal, na minha página, será baseado na minha experiência, no que eu penso, tá? No que eu concordo ou não. Então, assim, eu acho o inglês muito, muito, muito importante. Eu acho, apesar de, sim, ser... porque é essencial você ter o inglês. Mas eu vejo que, assim, as pessoas quando me perguntam na minha página ou no canal, que seja, os candidatos, eles querem muito, assim, burlar essa questão do inglês. Porque hoje em dia todo mundo quer tudo muito rápido. Ai, não, vou lá, né? Chega lá, eu me viro, porque o brasileiro tem esse espírito de, a gente se vira nos 30, entendeu? Então, mas, não, eu vou e chega lá, eu me viro. Cara, eu vou falar pra vocês. Vocês que me seguem, ou vocês que, por um acaso, vão chegar no meu vídeo aqui, vão ver eu falando isso, eu vou dizer pra vocês. Gente, estuda inglês. Porque é essencial? Sim, é essencial. Só que, gente, vocês precisam entender que o inglês não é só uma questão de comunicação, no sentido de que você vai conversar com seus amigos. Cara, o inglês é essencial. Vai ser a primeira coisa que vai te ajudar a não passar perrengue a bordo. Por quê? Porque a gente precisa se comunicar, gente. Não dá pra viver de mímica, não dá pra viver se virando. Por que não dá? Porque as pessoas vão estar estressadas, porque você pode pôr em risco a vida de outras pessoas porque você não sabe falar ou não sabe entender em inglês, entendeu? Então, assim, gente, vocês que querem se candidatar a alguma vaga a bordo, que querem ir a bordo, vocês precisam colocar na cabeça de vocês que vocês precisam saber inglês. Não só por você, entendeu? Mas pensando nos outros, porque é uma questão de segurança, gente. Toda a comunicação a bordo, ela é feita em inglês. Os seus chefes vão falar com você em inglês, as pessoas para quem vocês vão trabalhar, sejam oficiais, gerentes, né, tripulação, ou seja, passageiro, eles vão falar com você em inglês, a não ser que seja BR Season, entendeu? Então, tipo assim, mas ainda assim você tem que falar inglês, porque você tem que se comunicar com os seus amigos, com os seus chefes, com as pessoas para quem você trabalha. E com quem vocês trabalham, entendeu? Em todo canto. Nos lugares aonde vocês vão sair, vocês vão ter que se comunicar em inglês, porque vai ser com inglês que você vai se comunicar e é isso, entendeu? Porque lá fora, boa parte dos lugares fala inglês. É no Brasil que a gente não tem essa cultura de português e inglês, entendeu? Então, assim, parece que, não, lá fora todo mundo fala inglês, ou quase todo mundo, entendeu? Então, assim, só que o inglês a bordo é imprescindível, por questão de segurança. Eu gostaria muito que vocês que me seguem ou que venham assistir meu vídeo colocassem isso na cabeça de vocês. Vocês querem se candidatar? Ok, mas se preparem, tá? Falem pelo menos o básico, entendam pelo menos o básico, entendeu? Por quê? Porque, gente, a comunicação a bordo é feita toda em inglês. Uma coisa que a gente tem que fazer quando a gente chega a bordo é se acostumar a fazer o quê? Ler parede. Eu falo, gente, a gente tem que ler a parede, porque toda a comunicação vai estar nas paredes. Tem informativo em todo canto, tem informativo do que tem que fazer, do que não pode fazer também. Então, assim, a gente tem que estar o tempo inteiro lendo. E você precisa entender o que está escrito. As sinalizações a bordo, em todo o navio, vai ser escrita em inglês. Entendeu? E você precisa entender para você saber o que você pode e principalmente o que você não pode fazer para não dar merda. Entendeu? Então, assim, e outra, os treinamentos, quando a gente tem o treinamento ou quando alguma coisa acontece, é feito anúncio by speaker. Então, assim, você precisa entender o que eles estão falando by speaker. Entendeu? Porque pode ser um italiano, pode ser um inglês, pode ser um indiano, pode ser um croata, whatever. Entendeu? Pode ser qualquer nacionalidade, dependendo de quem esteja trabalhando na bridge. Entendeu? Então eles vão fazer o anúncio quando algo acontecer, vai ser feito o anúncio by speaker e a gente tem que ser capaz de entender. Porque daí você vai saber se você precisa fazer alguma coisa, se você não precisa fazer alguma coisa, se você tem que ficar atento a alguma coisa, entendeu? E se der algum sinistro, se Deus o livre acontecer alguma coisa, você precisa saber se comunicar e entender o que está acontecendo, para onde vai isso e tal. Vocês entenderam? Então, gente,
por favor, parem de querer burlar o inglês, porque, não, chegar lá eu me viro. Não, porque você vai estar, tudo bem, você pode até se virar, mas você precisa entender que numa situação de emergência, você vai colocar a vida das pessoas em risco. Ou até mesmo numa situação normal, você vai trazer problemas para você mesmo, porque você pode ter lido algo, não ter entendido, aquilo ali estava dizendo que você não podia fazer, ou que você não pode entrar, entendeu? E você vai lá, e você vai entrar, e você vai fazer, vai dar merda. Entendeu? Então, gente, entendam isso. Aprendam pelo menos o básico do inglês, de falar, de entender. Escrever depende da sua função, porque nem tudo você precisa escrever. Na minha, eu preciso, camareira de tripulação, entendeu? A gente precisa escrever algumas coisas e ler, porque tem muitos papéis, entendeu? Que a gente tem que ler, tem que entender. Tem os treinamentos que você tem que entender, que você tem que ler, entender e responder, porque se você não souber, babau, é casa, bebê, entendeu? Então, gente, é isso. Entendam, por favor, aprendam inglês, básico que seja, mas que vocês entendam, que vocês consigam falar, pra chegar lá vocês não passarem perrengue, pra, se Deus o livre, acontecer alguma coisa, vocês não colocarem a vida de vocês e a vida das outras pessoas em risco. Por quê? Porque você não entende e porque você não consegue ler e não consegue falar. Tá bom? Então, bebês que seguem titia, aprendam, se preparem, não custa nada, gente. Vai no YouTube, é de graça, entendeu? Você só vai precisar de força e determinação para aprender. Foi assim que eu aprendi, então eu falo com todas as letras que é possível, tá? Então, eu comecei a aprender em 2014, já me programando depois de alguns episódios que aconteceram na minha vida, então eu decidi que eu ia para isso e eu comecei a aprender inglês pelo YouTube, e foi só eu e eu mesma, com a ajuda de uma amiga minha que morava nos Estados Unidos, mora ainda, e que ela é professora, intérprete, não sei bem qual dos dois, professora eu sei que sim, mas não sei se também é intérprete. Então as dúvidas que às vezes eu tinha, ela me ajudava bastante, mas a gente pode tranquilamente aprender só pelos vídeos do YouTube, e se tiver oportunidade de conversar com algum professor, alguma coisa assim, é possível, tá bom? Então você só precisa se dedicar e dedicar um tempinho do seu dia, da sua semana, que seja, e aprender, fora todos os outros processos que a gente tem que fazer, muitas outras coisas que a gente tem que aprender para poder ir a bordo pro seu próprio bem-estar, entendeu? Porque se a gente pode fazer a coisa bem feita, por que as pessoas gostam de fazer tudo na cagada? Entendeu? Não, vai fazer tudo nas coxas. Pra quê, gente? Não custa nada, se programa, põe uma rotina, se prepara direitinho, vê tudo que tem que fazer, né? Faz tudo certinho e chega lá, você não é que você não vai ter perrengue, mas você pode diminuir os perrengues. E pra mim foi de boa o meu primeiro contrato. Consegui me comunicar, deu tudo certo. Eu terminei o meu contrato, não tive problemas. Eu cheguei até no meu primeiro contrato com o inglês básico que eu tinha uma capo que ela era capo, mas ela não falava inglês. Então eu cheguei a um momento em que eu tinha que traduzir ela para a minha equipe e traduzir a minha equipe para ela, porque ela ficava nervosa e não entendia, e ainda assim ela não gostava de mim. Então você vê as situações que a gente pode passar, entendeu? Com isso. Então assim, eu mesmo com o meu inglês básico, eu cheguei a um ponto que eu tive que traduzir a minha assistente lá, a minha capo, né, para a minha equipe. Pra vocês verem. Então, tipo assim, é importante, entendeu? Então, assim, aprendam, se preparem, qualquer coisa, qualquer dúvida, volta aqui no canal ou vai lá na página, manda perguntinha, Titia responde pra vocês e é isso aí, baixo, tá bom? Espero que tenham gostado, espero ter ajudado. Obrigada, minha seguidora, pela pergunta e pela oportunidade de fazer esse vídeo, e espero ter esclarecido pra vocês, tá bom? Beijos, tchau, Brasil!